Bom dia, povo de Deus, ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje nós vamos falar do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 39 a 44. Aqui fala sobre a chegada de Jesus em Jerusalém, né? Aqui diz pelo seguinte: alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles calarem, as pedras gritarão. E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se neste dia também tu conhecesse as mensagens de paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, e te rodearão, e te apertarão por todos os lados, e deitarão por terra a ti e a teus filhos, e no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconhece o tempo em que fosse visitado. Olha aí, o grito do povo que estava acompanhando Jesus estava doendo os ouvidos dos perseguidores de Jesus, dos judeus, né? Dos mestres. Então eles pediram Jesus para mandar os discípulos calar a boca, porque aquele discípulo estava exaltando Jesus como rei, né, de Israel. E o que Jesus disse aqui? Se eles calar, as pedras gritam. Então isso dá um sentido para nós, que Jesus nos ensina a nós anunciar a palavra dele. Nós não podemos calar. Tentaram calar a boca de Jesus, crucificando ele. Tentaram calar a boca dos discípulos, matando da pior forma, né? Mas quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E a palavra de Jesus, ela não pode ser guardada, ela não pode ser jogada fora. Ou seja, nós não podemos ficar mudo diante da palavra de Jesus. Quando a gente reconhece quem é Jesus, nós precisamos passar isso para as pessoas. E olha aqui, Jesus ele chora ao ver a dureza de coração daquele povo, daquela cidade, que aos olhos daquela cidade não estava reconhecendo Jesus como Salvador e Libertador daquele povo. E aquele povo se tornou numeroso no mundo inteiro, que hoje fazemos parte desse povo. Só que aos poucos nós vimos que está chegando a mesma situação que chegou naquela época. A palavra de Deus hoje ela dói nos ouvidos de quem não aceita a conversão. E o povo mais preocupado com bens materiais, com coisas do mundo, estão calando a boca para esse todo o sacrifício que Jesus fez. Então nós precisamos ter coragem de anunciar tudo aquilo que Jesus nos ensina. O que é o papel da igreja? Ensinar a verdade, estudar o povo, catequizar o povo para essa tarefa, tá? Então as escrituras sagradas, ela não pode ser guardada, ela tem que ser anunciada.
E nós precisamos converter, porque senão nós fica a mesma situação daquele povo que a palavra de Jesus doía nos ouvidos. E quando nós não aceitamos corrigir os nossos erros, a palavra de Deus ela serve de ferida no nosso pensamento, ela serve de uma pancada na nossa mente, porque nós não se converte, nós não quer andar corretamente aos olhos de Deus. E ao invés de nós procurar viver de acordo com a palavra de Deus, nós tomamos ódio. E muitas pessoas querem ouvir a palavra de Deus, mas até aonde favorece. Quando se corrige, eles não querem saber. Então muitos, isso é até triste, que muitas pessoas participam da igreja, mas limitado. Ele não se abre o coração para que Jesus manifeste na vida dessa pessoa. E às vezes a pessoa está lá dentro, mas não consegue mudar, porque ele coloca um limite na situação. Na medida que nós colocamos o limite entre nós e a palavra de Deus, nós não muda, nós não conseguimos mudar, tá? Então, para que nós muda, para que nós enxerga o nosso erro, nós temos que tirar esse limite e deixar Deus agir por conta própria. E nós corresponder à maneira que Deus quer, tá? Assim nós conseguimos converter. Caso contrário, nós vamos viver a vida toda na igreja e não consegue enxergar a verdade. Porque o mundo, ele coloca uma viseira na nossa vista e nós só conseguimos enxergar aquilo que agrada a nossa mente. Porque o pecado ele é doce. Sempre eu digo isso. Viver no erro é gostoso. E viver na santidade tem um preço. E às vezes nós não queremos pagar esse preço. Isso é triste. Porque se nós não viver de acordo com a palavra de Jesus, todo o sacrifício que ele fez para nós é jogado fora, tá? E no céu não entra meio santo. Se tiver em riba do muro, vai acontecer igual aconteceu com Judas, tá? Nós não chega lá. E o demônio acaba puxando nós pela perna. Então nós temos que procurar viver, por mais difícil que seja, mas lembramos que mais difícil foi para Jesus entregar a tua vida na cruz, por amor a nós, para que nós fosse salvos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. E novamente eu peço vocês que me ajudem a divulgar esse meu trabalho. Leve aos teus amigos, teus parentes. E assim você está me ajudando a evangelizar. Um abraço a todos e Deus abençoe.